Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo. Antes de falar o capítulo, eu preciso fazer a pergunta. Há poder na palavra? A palavra de Deus nós sabemos que é poderosa. E naquilo que falamos? Há poder? Sim ou não? Sim, muito bem. Então agora vamos colocar em pé. Vamos colocar em pé. Gênesis, capítulo 1. Versículo 1 a 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Pai querido, obrigado pela tua palavra. E pedimos que o teu Espírito ministre e revele a tua palavra aos nossos corações, para que sejamos conduzidos por ela, guiados pelo teu Espírito e andemos conforme a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por tudo que fizeste, pelo que tens feito e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer por nós, pelo teu povo e pela igreja que é a noiva do Cordeiro aqui na terra. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. A palavra liberada por Deus, disse Deus. Esse texto é impressionante, não é? Porque ele diz que a terra estava sem forma e vazias. E havia trevas sobre a face do abismo. Um abismo escuro. Não havia luz, não havia nada, não tinha forma. E Deus falou: haja luz. E houve luz. A palavra é tão poderosa que Jesus disse que os céus e a terra vão passar, mas as palavras dele não hão de passar. Mateus capítulo 24. Versículo 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que a gente vê hoje pode ver hoje, o céu e a terra. Jesus disse: isso vai passar. Até porque haverá um novo céu e uma nova terra. Mas as palavras dele, ele garantiu, não passarão. Às vezes não damos a devida importância àquilo que falamos. Nem prestamos atenção. Às vezes falamos sem prestar atenção. Mas há poder em nossas palavras, sim. Até porque Deus dotou o homem de parcela do seu poder e de criatividade. Jesus transmitiu autoridade à igreja e aos cristãos. Deus não bastasse ter dotado o homem de parcela do seu poder e de criatividade, Jesus ainda transmitiu autoridade. Nós temos nas mãos, como diz o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, né? Um tesouro num vaso de barro. E às vezes a gente não se dá conta disso. Logo, não podemos ignorar o poder que há nas palavras que nós proferimos. Vamos ver uma forma, uma beleza poética de descrição que o salmista faz em relação a este poder que Deus dotou o homem
o Salmo de número 8. Salmo de número 8. Vejamos como o salmista descreve, num tom poético, este poder do qual Deus dotou e dispensou ao ser humano. Ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Deus não transmitiu, não transferiu o mesmo poder aos demais animais, já que somos animais irracionais e os outros somos racionais e os outros são irracionais, mas transmitiu ao homem. Agora, no evangelho escrito por Mateus, no capítulo 28, Jesus, após ressurgir dentre os mortos, apareceu aos seus discípulos. Mateus capítulo 28. Versículo 18 ao 20, Jesus disse o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Deus não apenas criou, Ele dotou aquela criatura feita à sua imagem e conforme a sua semelhança, de poder, de capacidade, de inteligência, de sabedoria, de iniciativa. Aí Jesus vem, aparece aos seus discípulos, depois da sua ressurreição, e diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Estou transmitindo a vocês agora, a igreja, para que pregue o evangelho a toda criatura, faça discípulos, batize os discípulos e ensine-os a andar conforme eu tenho ordenado. Autoridade e poder. As palavras contêm poder e refletem a vida espiritual, física, mental e emocional. É reflexo daquilo que falamos, daquilo que está lá dentro, que sentimos, que pensamos. Influencia o mundo. Nós influenciamos o mundo e as circunstâncias da vida pela palavra. Suas palavras são, portanto, muito mais úteis do que se pode
imaginar. Vamos ver o que é que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16. No versículo 24, ele diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Palavras agradáveis. Quer dizer que existem palavras desagradáveis, que são amargas. Capítulo 18 agora, de Provérbios. Provérbios 18. Versículo 21. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Por isso que devemos nos policiar quanto àquilo que falamos. O que falamos, a quem falamos e a que hora falamos. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, diz que há tempo para tudo, né? Tempo para falar e tempo até para ficar quieto. Alguém pode fechar o portão lá, por favor? Para a nossa tranquilidade. Sejam simples como as pombas e astutos como as serpentes, né? Foi isso que Jesus ensinou. As palavras que proferimos são o resultado dos pensamentos físicos que construímos na mente, reforçando a memória de onde vieram. Quando fazemos declarações, prestem atenção. Esse assunto tem me incomodado há muito tempo. Há muito. Quando fazemos declarações negativas, liberamos substâncias químicas negativas. E elas permitem que as memórias negativas cresçam e fiquem mais fortes. Especialmente se continuamos a permitir que estes pensamentos dominem a nossa mente e as nossas emoções. É negativo? É. Vai pender para o negativismo, para o pessimismo. Isso vai ajudar em alguma coisa? Não, só vai prejudicar. Tudo o que mais pensamos é o que mais cresce. Isso é a chamada lei da atração. O que é que você pensa? O que é que você verbaliza? O que é que você faz, executa? É o que você mais vai atrair para você. Quando pensamos em algo negativo e falamos sobre isso, não tenha dúvida, isso vai se tornar uma fortaleza negativa e vai controlar as nossas vidas. Aí nós nos deparamos com pessoas pessimistas, cabisbaixas, depressivas. Por quê? Porque a fonte está lá dentro. É de lá que promana, é de lá que vem. Todas as vezes que fazemos uma declaração negativa, liberamos energia quântica negativa que vai perturbar o nosso equilíbrio e afetar o cérebro, gerando estresse tóxico no corpo. A somatização vai somatizar, vai refletir, vai explodir em algum lugar, em alguma parte, em algum órgão do corpo. É a somatização do que se processa na mente e reflete no corpo. Por que será que o Senhor Jesus disse que a forma como vemos as coisas dão o tom que vai nortear as nossas vidas e as nossas condutas? Negativa ou positiva? Qual é a visão que nós temos do amanhã, do mundo, da vida, do futuro e do reino de Deus? Qual é a visão? Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Jesus disse assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Em outras palavras, a gente diz assim: como é que você vê a vida? Qual é a impressão que você tem da realidade da vida? Dependendo dela, vamos pensar, falar e agir. Há poder em suas palavras, tanto há que dela vem a salvação ou a condenação. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 10. Capítulo 10. Versículos de 8 a 10. Romanos, capítulo 10, versículos de 8 a 10. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Onde é que está a salvação? Aqui. Está perto. Tem um folheto aí antigo, né? Nem deve rodar circular mais, mas antigamente. Era no formato, uma régua, num formato assim em cruz, né? Vertical e horizontal. E tinha lá a medida, 45 centímetros. Aí vinha a frase assim: errou o céu por 45 centímetros. É a distância daqui para cá. E a palavra entra, processa e desce. Se a pessoa não creu, não confessou, não vai produzir efeito nenhum na vida dela. Candidata ao inferno, ao lago de fogo. Professou, creu, confessa que creu, que Cristo foi à cruz e a atraiu no corpo dele, trocou o coração dela, dando a ela um novo coração, implantando nela a natureza divina. Agora é filho de Deus. Ouviu, processou, creu, recebeu a natureza divina implantada nela, o novo coração. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a palavra está perto, está na boca e no coração. Se você confessar, é salvo. Se você não confessar, está condenado. O Senhor Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Quais são as palavras que você tem proferido? Quais? Palavras de bênção ou de maldição? Palavras de vida ou palavras de morte? Palavras negativas ou palavras positivas? Capítulo 12 de Mateus. Mateus capítulo 12, versículo 34. É Jesus quem está dizendo aqui, hein? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós devemos nos alimentar da palavra todos os dias. O Salmo 139, né, no versículo 11, ele diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Depois o versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Devemos nos alimentar da palavra, que é o poder de Deus, para transmitirmos palavras de
poder, para que haja poder naquilo que falamos e proferimos. O que você diz reflete o que você pensa, o que você realmente acredita e aquilo que está entranhado no seu coração. O que você pensa, o seu discurso e o que diz precisa estar em harmonia. Não podemos ser contraditórios. Senão, criaremos um caos neuroquímico no cérebro. Em outras palavras, daremos nó nos neurônios. É preciso haver coerência. Se eu digo que eu creio, eu penso, eu acredito, eu verbalizo e eu ponho em prática. Senão será uma incoerência. Digo que creio, falo uma coisa e faço outra. Seremos difamadores do reino de Deus nessa condição. A falta de coerência, harmonia ou consonância entre o que você acredita, pensa, fala e faz, causa estresse tóxico e afeta a forma como a informação é processada e a memória é construída. Bagunça, vira uma bagunça. Devemos ter mais cuidado com aquilo que professamos acreditar, que pensamos, que falamos e que fazemos. Não se engane, há poder em suas palavras. Quando proferimos palavras positivas, que estão arraigadas no pensamento honesto, sincero, sem hipocrisia, literalmente destruímos a velha memória tóxica e criamos uma nova memória para substituir a dolorosa e opressiva que limitava as nossas ações, nossas crenças e impedia a caminhada saudável na comunhão com Deus, na doce presença do Espírito e da igreja. É preciso haver coerência entre o que eu penso, verbalizo e faço. Tiago trata desse assunto. Tiago capítulo 3, versículos, a partir do versículo 6. Carta escrita por Tiago, capítulo 3. Ele diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo. Lembra do texto de Provérbios que acabamos de ler? A vida e a morte estão no poder da língua, e do seu fruto come aquele que bem a utiliza. Olha, e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ou seja, você recebeu um novo coração, tem em si implantada a natureza divina, o Espírito Santo vive em você,
O que é que deve estar aninhado e abrigado, entranhado no seu coração? A sua boca vai professar palavras de vida, de bênção, de otimismo, positivas, e não de maldição, de inveja, de arrogância, de pessimismo. Não, não pode, é impossível. Tiago está dizendo, a mesma fonte não pode dar água salgada e água doce. Não pode, uma ou outra. A linguagem que utilizamos e as palavras que proferimos apresentam quem efetivamente somos. Fazendo um cursinho. Linguagem corporal. Estudo comportamental. Um curso. Pelo olhar, pelo falar, pelo caminhar, pelo se vestir, pelo se trajar. Você fala, você passa a mensagem. Qual é a mensagem que nós estamos passando? Às vezes não precisa abrir a boca. Não precisa. Uma língua verdadeira constitui grande patrimônio. Não podemos proclamar a mensagem do reino de Deus falando um dialeto contaminado de mentiras, carregado de inveja e imiscuído de hipocrisia. Estou sentindo uma coisa, vendo uma coisa e falando outra, que não tem nada a ver com aquilo que eu sinto, que eu penso e que eu sou. O idioma do céu comunica com o estilo da verdade aquilo que é de fato verdadeiro. O apóstolo Paulo põe a sanidade da mente nos padrões do pensamento correto, que é o fundamento de uma linguagem sadia. Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9, ele escreveu assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Não entra nada negativo aqui, não entra nada pessimista aqui, não entra nada da inveja, da arrogância aqui. É tudo que é justo, que é respeitável, que é amável, que é puro e que é de boa fama. Isso praticai. Um pensamento correto conduz a uma conversa coerente. Alguém disse que devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, porque eles podem explodir em palavras a qualquer momento. O descuido com eles é tão desastroso quanto o manuseio acidental de um explosivo. Por isso, cultivar a ortogenia do pensamento, ou seja, a origem correta do pensamento, é parte fundamental de uma vida saudável e edificante. A nossa saúde se processa no corpo, na alma e no espírito. Tem que haver equilíbrio. Não somos 100% carnais, não somos 100% espirituais, mas somos a mescla das coisas, a junção. A primeira tarefa de quem fala é cuidar dos seus pensamentos. O que você vai falar? Só um entendimento corrigido pela forma da palavra de Deus. Deixa eu fazer o enquadramento aqui. Existe uma palavra que chama subsunção. Subsumir a forma daquilo que eu planejo, penso, escrevo, falo, faço, para ver se está de acordo, se encaixa dentro da palavra.
Só isso pode garantir uma conversação irrepreensível. Alimente a sua mente com as verdades das Escrituras Sagradas. Abra a sua boca para falar a linguagem que edifica. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículos 29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Já pensou que muitas das vezes nós entristecemos o Espírito Santo? Ele fica triste. Ele se expressa com gemidos inexprimíveis diante de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, cuidado com o que você fala. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas sim aquela palavra que seja boa para edificar. Se você não puder edificar, não destrua. Se você não puder ajudar, não atrapalhe. Às vezes é melhor ficar calado do que falar fora de hora ou falar o que não convém ser dito. A gente tem que aprender essas coisas, pôr em prática. O Espírito Santo é quem nos guia nessa trajetória. Há poder em suas palavras. E a palavra de Deus é poderosa. Tudo ele fez pela palavra, exceto o homem. O homem ele formou do barro. Mas o novo homem ele fez pela palavra. A nova criatura é gerada pela palavra. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós vamos prestar contas daquilo que falamos, daquilo que fazemos, dos dons que recebemos, dos talentos que Deus nos dá, da capacidade que Ele nos dá, das oportunidades que Ele cria para nós e nós deixamos passar. Vamos prestar contas. Agora o capítulo 11 aí de Hebreus, o versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Criacionismo, não o evolucionismo. Deus fez tudo pela palavra. Haja luz, e houve luz. Haja separação, e houve separação da terra e das águas. Tiago capítulo 1, versículo 18. Tiago capítulo 1, versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O novo homem, a nova criatura. O velho homem foi feito do barro,
O novo homem é gerado pela palavra de Deus. O velho homem contém em si a imagem e a semelhança de Adão. O novo homem traz em si a imagem e a semelhança de Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45, versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Que palavras nós temos proferido, já que há poder nelas. Conclusão. As palavras contêm poder e refletem a vida espiritual, física, mental e emocional. Influenciam o mundo ao seu redor. Uma coisa bacana que eu aprendi, é uma realidade, é que às vezes muita gente pensa, ou muitos pensam que podem mudar o mundo. E não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar o nosso mundo. E você mudando o seu mundo e influenciando outras pessoas, o mundo vai mudando. É assim que a coisa acontece. E quero terminar com as palavras do Salmo 19, versículo 14. Salmo 19, versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que as palavras que eu profiro sejam agradáveis ao meu Senhor. Amém? E amém.